Estamos começando pela Rede Globo e pela CBN mais um programa do Jô. E se aproveitando da ausência dos deputados que estavam em campanha, prestigiando seus candidatos pelo Brasil, uma cobra entrou no plenário da Câmara em Brasília. A cobra. De 50 centímetros. A cobra estava arrasada, transtornada com a ausência dos deputados. Ela olhou assim e falou: mas ninguém trabalha aqui? Tem ninguém para morder? Não tem, porque geralmente eles é que mordem. Então não dava para achar. Olha, a cobra cobrou a ausência dos deputados. E olha a foto para ver como ela tá brava. Olha aí. Não dá pra ver muito. Dá pra ver direito, sim. Né? Ninguém segura na própria, né? Porque ela tá... tá bom. Daqui não dá pra ver o veneno, infelizmente. Ninguém entendeu até agora como é que a cobra foi parar lá dentro. Mas tem uma outra teoria. A cobra já estava lá há muito tempo como conselheira e assessora de alguns deputados. Ai, quem será? Hein? Trabalha pra quem a cobra? Quando esse homem aparecer vai ser uma loucura. E o César Maia, prefeito reeleito do Rio, já está mandando fazer o seu uniforme para governar o Rio nos próximos 4 anos. Está aqui o próximo uniforme do César Maia para governar o Rio. Pronto. Uma pequena roupa à prova de balas perdidas. E viram os nomes dos candidatos em São Luís do Maranhão? João Castelo, PSDB, Tadeu Palácio, do PDT. Foi a briga do Castelo com o Palácio. Ganhou o Palácio. E o candidato de Bagé, Paulinho Vesgo. É um homem de visão. Fez uma política totalmente voltada para um único objetivo. Também, se ele não se elegeu, foi falta de visão do eleitorado, entendeu? E o segundo turno, coincidentemente, foi no dia das bruxas. Dia 31 de outubro. Olha aí, Halloween, não se esqueçam. Tem gente que foi votar fantasiado de bruxo, de monstro. Pensando em fazer boca de urna funerária. Essa foi péssima. No programa de hoje, eu vou começar com um craque de futebol que faz trabalhos sociais junto a crianças. Careca! Careca está cada dia mais parecido com o Paulo Betti, impressionante. Mais bonito, né? Mais bonito, sim. Vamos conversar também com uma cientista política que vem falar sobre as consequências políticas das eleições de ontem. Lúcia Hipólito. E um radialista da terra do ET e do chupacabra. Varginha. É o radialista Tibé. O programa ainda conta com uma canja dos artistas do espetáculo Samvad, Rua do Encontro, dirigido por Ivaldo Bertazzo, com os bailarinos Salwani Mudgal, César Dias e Michele Nunes. Por favor. Ele é radialista em Varginha, a cidade do ET. Eu vou conversar com Tibé. Que tema musical é esse? Eu podia saber. Do ET, do filme. Eu pedi especificamente a música do Arquivo X. Que é essa? Essa é do Arquivo X? Y. Alguém concorda? Alguém concorda que isso é a música do Arquivo X, não? Com a gente Mulder, a gente Scully, não sei o quê, hein? O que quer dizer?
significa positivamente essa música. Alguém sabe o tema? Alguém cantarola o tema? Você é amigo do Osmar, né? Você conhece o tema do Arquivo X? Não. Não conhece? Não conheço, não. Tá certo. Não, isso aí não tem nada a ver, rapaz. Isso aí é contatos imediatos. Que tem o quê? Que tem o quê? É. Notas musicais. Arquivo X, você nunca ouviu falar nesse programa? Você já ouviu falar no programa Arquivo X? Sim. Você nunca ouviu falar? Já, claro. Você ainda está no Arquivo Z. É o Arquivo X. Gente, eu tô aqui com o Tibé. É Tibé, né? Tibé. Desde que idade você é radialista? Olha, faz pouco tempo, faz 2 anos só. O que você fazia antes? Antes eu era estudante para ser monge. Eu morava no mosteiro. Mosteiro de que ordem? Eu morava no mosteiro da Ordem de São Tiago, aqui em São Paulo, que era da entidade católica tradicionalista, só que eu fazia muito bagunça lá e fui expulso. Você foi expulso de ser monge? Não, na verdade não fui expulso, eu fui convidado a ir embora para minha casa no sul de Minas e não voltar mais, né? Nem passar na porta mais. Não podia nem passar na porta mais, devido a algumas coisas que aconteciam no mosteiro lá. E... Por exemplo? Por exemplo, o mosteiro era aqui em Itaquera, aqui em São Paulo, né, na Zona Leste. E lá em Itaquera tinha um baile lá, chamado Forrozão de R$1, né? E os monges não podiam sair, eles viviam em clausura, e a gente estava estudando, eu estudava o latim, estudava muita coisa dentro da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, mas a gente, né, rapaz novo, queria dar sempre uma saidinha do mosteiro. Então a gente sempre pulava o muro do mosteiro e fugia escondido à noite. Por esse forrozão, de R$1, apesar de ser caríssimo... Não, era caro, Inclusive a gente teve, na vez que descobriram, foi até um show do Franca Aguiar, que era um forró do Franca Aguiar, a fantasia ainda. Você foi de monge? Aí o que aconteceu? Eu cheguei triste no mosteiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar a fantasia, né? Porque lá, os enclausurados, a gente tinha o voto de pobreza. Então eu entrei numa sala do mosteiro onde tinha um guarda-roupa e com a placa escrito: aqui estão os hábitos dos monges falecidos do mosteiro. Aí eu abri aquele tanto de hábito, eu falei: Deus ajude que eu arrumo um do meu tamanho, né? Aí eu arrumei um do meu tamanho e fui de monge. De monge morto? De monge morto. Que era dos monges já falecidos. E engraçado que lá era um forró, Jô, que era o pessoal sempre do Nordeste, sabe? É uma casa nordestina mesmo. E eu mineiro, falando ai, porta, porteira. Cheguei lá e comecei a dançar de monge, fiz o maior sucesso. Aí toda vez que tinha, o pessoal perguntava assim: cadê o padre, cadê o monge? Ele não vai vir no forró hoje, não? O pessoal perguntava por mim lá. E você não voltou de monge, nunca mais? Não, porque o mosteiro me expulsou, né? Não deu tempo? Não deu tempo, eu tive que voltar pra Varginha. Você roubou a batina do monge morto? Não, eu tive Fala a verdade. Tive que devolver. Não, na verdade eu tenho um capuzinho lá em casa ainda, sabe? Essa ordem religiosa é ligada a que ordem? Assim, a dominicanos, franciscanos? Não, ou é independente? Uma ordem independente? Você está me dizendo que é uma ordem tradicionalista, né? Isso, então, ligado ainda é aquilo de rezar a missa em latim? Isso, sim, rezar a missa em latim, canto gregoriano, muita coisa. Então é bem ligado à igreja, não tem nada a ver com a igreja atual, progressista? Não. E você por que escolheu ir para essa? Na verdade eu não escolhi, eu recebi um convite, na verdade foi até de Dom Bertrand Orleans e Bragança, que faz parte dessa entidade, e eu tive a oportunidade de conhecer num congresso de monarquia aqui em São Paulo, e ele me convidou então para poder participar. Aí eu participei, mas eu vi que não era muito a minha cara, que não era muito o meu jeito. Mas você é monarquista, foi nesse congresso? Não. E o que você foi fazer lá? Fui convidado, não tinha nada que fazer lá em Varginha, vim para São Paulo, né? Nunca tinha vindo de São Paulo, nem sabia o que era monarquia, e aí eu vim então para aprender um pouco. Quer dizer, qualquer congresso que pintar, você não está fazendo nada, você vai? Eu estava em casa, por exemplo, recebi uma ligação para vir no programa do Jô, tô aqui. Que tá ali, com o congresso monarquista. O programa... tudo a ver. É a mesma coisa. Tibé, e vocação, então, você quando foi... Você só foi pro convento porque você foi convidado também. Na verdade, no começo, Jô, tudo é maravilhoso. A gente aprender, ver o canto gregoriano, ver o latim, as missas celebradas em latim. Isso
Isso tudo é maravilhoso, é uma coisa assim que mexe com a gente. É verdade. Né? Mas aí depois eu fui descobrindo que não, porque tinha as tentações de todo dia ter que comer salsicha no mosteiro, porque não tinha outra coisa. Comer o quê? Salsicha, todo dia. Eu passei 2 anos comendo salsicha no mosteiro. Era mais barato, o mosteiro tinha um voto de pobreza, né? E a gente não... Salsicha não. Agora, resistir à tentação de comer salsicha, não? De só comer salsicha? Só comer salsicha. E quando ia no forrozão, bebia? Ó, a gente tomava uma biritinha, né? Foi lá que eu aprendi a... Com salsicha? Não, salsicha não. Lá outros tiragostos tinha lá. Tinha um torresminho, sempre tinha alguma outra coisa. Mas a gente tinha que beber para poder alegrar um pouco. E principalmente para dar força e coragem na hora de voltar pro mosteiro, pular o muro de volta, né? Porque o portão do mosteiro não ficava aberto, não. 11 horas da noite fechava. Aí tinha que pular. Pular escondido. Que coisa... Olha que experiência sensacional. Bom, aí depois que você saiu do mosteiro, qual foi a função que você exerceu? Bom, eu voltei para Varginha, né? Que é a cidade de onde eu sempre morei. E lá eu fui convidado para trabalhar numa rádio, que é uma rádio local, chamada Rádio Princesa. Não, mas antes disso, né? Você foi guardião. Nesse serviço do mosteiro, eu cheguei a ser guardião da imagem de Nossa Senhora de Fátima, peregrina internacional. É aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima que verteu lágrimas em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e se tornou milagrosa. Então eu viajei o Brasil todo, viajei o Nordeste, levando essa imagem de Nossa Senhora, sendo guardião, tomando conta sempre dessa imagem o tempo todo. Você e quantos mais? Nós éramos 2 apenas. Então nós tínhamos um carro alugado pela entidade e nós viajávamos de carro aí pro Brasil todo, pelo sertão aí, pelo Nordeste. A entidade era esse convento? Exatamente. E vocês viajavam, tomavam conta? O tempo todo. Quando a imagem de Nossa Senhora passava a noite numa igreja, numa paróquia ou num convento, nós ficávamos o tempo todo com ela. Quanto tempo essa imagem de Nossa Senhora de Fátima ficou aqui? Olha, na verdade... Era a mesma imagem milagrosa lá de Nova Orleans, exatamente. Né? Na verdade, são réplicas, né? Que estão no mundo inteiro, né? E essa continua aqui? Continua aqui no Brasil. Lá nesse convento? Ela deve estar peregrinando por alguma cidade aí do Brasil. Porque ela fica o tempo todo em peregrinação. O tempo todo. Você então começou na rádio fazendo o quê? Olha, quando eu cheguei na rádio, fui convidado, comecei a fazer um programa de esporte, depois tinha um programa chamado Top Sucesso, que eram as melhores músicas da semana, né? Então eu contava assim, alguns casos, coisas que aconteciam lá na cidade de Varginha. Inclusive eu comecei falando sobre uma peregrinação que tem na cidade de Varginha, que sai de Varginha a pé até Aparecida do Norte. Né? Todo ano existe essa peregrinação, vão mais Quanto tempo leva? São 6 dias, andando dia e noite, né? E eu cheguei aí 3 vezes, as 3 vezes que eu fui, perdi todas as unhas do pé, porque a cola na meia e sai, né? Como é que é? De tanto andar, a gente perde as unhas do pé. Todas? Eu perdi todas. Eu acho que eu tinha muito pecado, então eu... Cada unha vale para quantos pecados, mais ou menos? Cobre quantos pecados? Uma unha cobre o quê? Uns 10, 12? Eu não sei. Eu acho que se for contar por assim, eu acho que eu tô devendo unha, viu? Porque... Agora é engraçado porque você vê, você corre a maratona e tal, não cai a unha. Mas eu acho que é pelos 6 dias e 6 noites. Mas parando, né? Para dormir? Não, só descansa um pouco, 2 horas, 3 horas, não dá para parar, porque a gente tem que aproveitar a madrugada, porque durante o dia tem muito sol, né? E que sapato usa? Tênis. Normalmente tênis, né? Normalmente nós vamos de tênis. E as unhas cresceram depois? Tudo? Não, lógico, crescem, aí no outro ano a pregnação vai e cai de novo. Quer dizer que você já teve aí um refil de unhas, quantas vezes? 6 vezes você foi? 3 vezes que eu fui, né? Eu comecei na rádio contando essa história, porque a primeira história que aconteceu, que o pessoal até tinha gostado muito, Jô, foi uma dificuldade enorme que eu tive. No primeiro dia de peregrinação, nós não tínhamos almoço. Então nós passamos numa, assim, em fazendas, em roça, chamado venda, né? Lá no sul de Minas eles falam venda. É uma venda, não é um barzinho, uma venda que vendia de tudo lá. Então... não tinha almoço e o dono da venda preparou pra gente, então, um frango caipira com bastante caldo, e esse frango tinha que dar para mais ou menos umas 20 pessoas. Então, o que um frango para um frango para umas 20 pessoas. Frangão mesmo. E eu com uma fome, o famoso galo velho, né? E eu com uma fome danada, então o que nós fizemos? Nós comprávamos pão, bastante pães assim, e eu cheguei a comer 10 pães molhadinho no caldinho do frango. Porque não dava para comer o frango, então tinha aquele caldinho, e era um sol de meio-dia mais ou menos, eu comi 10 pães com caldinho de frango com gordura. Então, acabei de comer, levantei e fui caminhar. Aí começou a famosa rebordose estomacal.
Imagina. E eu fui passando mal. A gente passava por alguns trilhos, né? E foi muito difícil. Inclusive, se me permitir, eu vou... Posso levantar aqui só para mostrar? À vontade. Num dos trilhos, a parte de cima era uma serra, e a parte de baixo, né, assim, como um precipício. Então a gente, se precisasse fazer qualquer necessidade, se você me permitir, a gente tinha que agachar e segurar nos raminhos aqui do mato, né? Só que... Pra fazer no precipício. Exatamente. Só que eu tive um pequeno problema de ter que segurar nos raminhos e fazer. Mas o que eu fiz, escorreu. E o raminho arrebentou e eu caí de costas. Isso é terrível. E o pior... E aí escorregou até lá embaixo. O pior é que ainda faltava 45 quilômetros para eu chegar na primeira parada. E eu fui com as costas marrom até o cabelo grudado pra cima, assim. O cabelo levantou, ficou grudado. Chegou, levantou, grudou, né? Ficou pra cima. E o pior é quando eu andava sempre devagar, pra não ter que passar nenhum romeiro, porque se eu passasse, eles riam, né? Começavam a rir. Ah, você tinha que ser o último. Eu tinha que ser sempre o último. Né? Não podia passar. 45 quilômetros, quanto tempo dá de caminhando? Quanto tempo você andou aí lacrado, dia, hein? Mais ou menos umas 9, 10 horas caminhando. E lá deu pra tomar um banho? Aí deu pra tomar um banho, tive que trocar de roupa, né? Trocar a roupa toda, tomar um banho. Quer dizer, a roupa na verdade eu joguei fora, né? Tive que jogar fora. É melhor. Jogar fora porque essas condições senão eu ia ter muitas lembranças do frango, né? Aí eu tive que... Que frangozinho, né? Forte. E Você destrocou de roupa. Comprou uma roupa no lugar, você pode levar a troca, como é que é? Na verdade, tem que levar a troca. Na verdade, vai um caminhão bem grande levando as bolsas de todo mundo, de todos os romeiros, com colchonete. Então, quando a gente chega na parada, pega-se essa bolsa com esse colchonete, então a gente tem roupa, tem medicamento. Porque eles já devem ter experiência também de outros frangos, né? Quer dizer, com certeza. Porque o trilho lá é bem marcado, né? A gente passa, a gente vê vários marquinhos assim do pessoal que passa. Né? Tá. Você vê aquilo marcado já ali. Esse aqui é do fulano. Opa! Aqui foi o Tibé, olha lá, tá todo arriscado. A gente tem umas fotos aqui, vamos ver qual é a foto que tem aqui. Aqui o que é? Esse aí no Rio Grande do Norte, chamado Aerobunda. Isso aí você senta numa corda e cai dentro da lagoa de Jacumã. E depois tem que subir aquilo tudo na areia ali, queimando a sola do pé. Eu tomei um susto, sabe por quê? Porque eu pensei que era você agarrado no trilho, já pronto pra soltar o frango. Tem uns que soltam a franga, você soltou o frango. Tem mais fotos? Deixa eu ver. Aqui isso aí é uma tartaruga, isso aí é em Guarapari. Isso aí é a vida difícil que nós tínhamos como guardião de Nossa Senhora, como monge, Jô. A gente ia pra praia também, né? A gente passava por cidades, assim, praianas, então a gente aproveitava um pouco. Essa estátua de uma tartaruga, essa escultura... Essa na cidade de Guarapari. Guarapari, olha que bonito isso. Agora esse monge tá bem alimentado. Você reclama da salsicha, mas olha. Vamos em frente. Isso aí em Salvador, né? Porque você é monge, mas foi no candomblé. Lá em Salvador foi no candomblé. Recebeu um santo. Isso é muito comum hoje em dia até. Na Câmara acontece de se receber santo. Agora virou, mas isso aí no centro de Salvador. Aí a gente tirou umas fotos. No centro espírita? Não, no centro da cidade. Ok. Vamos lá. Isso aí no exército, olha como eu era magrinho no exército, tá vendo? Eu servi o exército lá em Varginha. Você serviu, quer dizer, um monge e aqui um guerreiro? Era o guerreiro lá. Aquele lá, o famoso FAL, né? Fuzil automático, que não era leve nada, era pesado, 4,5 kg. 4,5 kg? 4,5 kg. Vamos em frente. Essa aí é a Romaria, né? Que sai lá de Varginha. Essa é a Romaria do frango, né? Do frango, Ok, vamos lá. Essa é a imagem peregrina, né? Chega no aeroporto de Guarulhos e com os monges, o pessoal que estava acompanhando a imagem. Esse monge que está atrás ali, que tem uma cruz da Davi, se eu não me engano, no peito, uma cruz de Davi. São Tiago, né? São Tiago? Isso, a cruz de Santiago. Quer dizer, ele é da Ordem de Santiago. Isso, da Ordem. Vamos em frente? Esse é a sede central do mosteiro, onde bonita a sede. Morava. Que é lá em Itaquera, na Zona Leste, Bonita a casa. Tem mais uma, eu acho. Deixa eu ver. Aqui... Isso é uma cidadezinha no interior de Minas que nós passamos para fazer visita com a imagem de Nossa Senhora, e a cidadezinha chama Céu. Aí nós paramos e tiramos uma foto com a placa para dizer que a gente estava no céu.
dizer, que vocês levaram Nossa Senhora de Fátima até o céu. Até o céu. Tá abençoado para sempre, né? Pois é. Bom, depois de tudo isso, você narrou jogo de futebol? Pois é, Jô. Eu fui convidado uma vez, lá em Varginha, nós tínhamos um narrador chamado até Periquito, e ele tinha sido mandado embora da rádio, porque ele se emocionava muito com o time da cidade. O antigo time que tinha lá em Varginha é o Flamengo de Varginha. Então ele fazia a transmissão, entusiasmava demais com o jogo, e acabava falando bobagem, falando palavrão. Então ele chegou a ser... Por exemplo, ele estava fazendo uma transmissão e o Flamengo de Varginha precisava ganhar contra o jogo do Rio Branco de Andradas. Posso fazer como ele fazia? Pode, claro, deve. Então ele tinha uma voz assim, meio de nordestino, né? E ele falava assim: muito bem, a bola vai ser batida a falta agora pelo zagueiro Celso do Flamengo de Varginha. Celso tem que fazer o gol, correu pra bola, bateu, puta que o pariu, bateu na trave. Então... E você, recém-saído desse convento tradicional, não ficava chocado com esse estilo? Eu até entusiasmei, né? Aí eu fui convidado, um dia ele ficou doente, ele teve um problema de garganta, não pôde fazer. Falou assim: Tibé, é você que vai fazer. E eu só tinha um programa musical, eu falei assim: manda ver, eu quero fazer. E fiz, e foi tudo bem. Só que o diretor da rádio disse pra mim: olha, durante o jogo, a transmissão do jogo, você vai ter que falar de 5 minutos o nome do patrocinador do jogo. Você entendeu? Que era a água mineral Varginha. Então, você entendeu? Eu falei assim: entendi, sim, senhor. Perfeitamente. E começou a transmissão do jogo, nós fomos falando. Passou o primeiro tempo, passou o segundo tempo. Com 44 minutos do segundo tempo, eu não tinha falado nenhuma vez. O diretor chegou e falou assim: ó, lá na cabine. E eu transmiti no jogo, o diretor: o dono da empresa tá chegando aí, bravo que você não falou nenhuma vez o nome da empresa dele. E eu transmiti no jogo, né, falando: ideia que eu toco a bola na ponta direita, chegou, não tem lero, nem vem que eu também quero, é ripa na chulipa, primeiro goruchinha, vai chegar na cara do gol, vai bater, vai fazer um oferecimento, Águas Mineral Varginha, a bola foi pra fora! Então tive que falar na hora de... O pessoal chegava a levantar com o radinho pra gritar gol, mas aí ele chegou, né, o dono da empresa... Você encaixou ali na hora. Aí eu tive que encaixar lá, ele viu e falou: ah, o rapaz tá dizendo o nome da empresa. E aí o programa de prêmios, que prêmio? Como é que é esse programa de prêmios? Olha, acontece o seguinte, lá em Varginha, por ser cidade do interior, então, assim, eu acho que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, como eu tenho certeza que eu ou qualquer pessoa da plateia gostaria de ganhar uma caneca do Jô, né? Então, por exemplo, lá em Varginha... Uma leve insinuação. Lá em Varginha, então, eu fiz um programa chamado Show de Prêmios Tibé, que teve uma audiência, a maior audiência ali do sul de Minas, graças a Deus, e que a gente sorteava um par de chinelo, sorteava um frango, sorteava uma rapadura. Frango era uma homenagem, né? Uma rapadura. Cheguei a sortear plano funerário também. Inclusive a pessoa que ganhava... Como é que era esse plano funerário? É um plano funerário, a pessoa que ganhava servia pra ela ou pra mais 5 pessoas da sua família. Inclusive a moça que eu sorteei, 2 meses depois a avó dela faleceu e ela usou o plano. Poxa, então ela, bom isso. Ela ficou muito feliz. Então a gente sorteava de tudo, a gente, né? Mas era só assim, olha, tá aqui o plano, você pode enterrar ou tinha algum serviço extra que o plano oferecia? Não, o plano oferecia. Às vezes o pessoal ri e fala assim: mas plano funerário? Não, mas o plano oferecia tratamento odontológico, oferecia tratamento médico. Pro defunto? Não, pra pessoa enquanto viva, né? Que mais? Enquanto viva, essas pessoas filiadas, essas 5 pessoas filiadas. E depois que a pessoa morria? Morria, dava a urna, né? O caixão, o velório, a funerária, ainda fazia as flores, né? Da floricultura. E em relação ao premiado, o que faziam? Vestiam, ajudavam? Se for a própria pessoa, eles, né, vestiam, maquiavam, tudo, fazia tudo. Se for a própria pessoa, se não fosse alguém da família, dava assim o restante que a pessoa precisava, como floricultura, essas coisas assim, para poder enterrar. Mas sem ser o plano funerário, nós sorteávamos muita coisa lá, muita coisa interessante. Uma vez nós fizemos um sorteio de um par de sandálias de uma loja muito boa lá na cidade, só que no número 42, sandália feminina. Talvez tenha sobrado na loja. Aí, né? A promoção que eu fiz foi o seguinte: olha, a mulher que calçar 42, liga aqui pra rádio, que vai estar concorrendo então para chinelo. Ligaram 2. E uma que ligou, ela estava presa até na cadeia municipal da cidade de Varginha. E foi que ela ganhou, porque eu achei que ela precisava mais do que a outra, né? Então a gente o sorteio você que resolve. Quem vai? Calma.
O sorteio, na verdade, sou eu mesmo que faço, sabe? Sim. É eu mesmo que recebo as ligações, eu mesmo que faço, né? Falo o nome dos comerciantes. Aí, às vezes, assim, tem um comerciante que é dono de uma padaria e fala assim, ó, vou te dar 2 panetones. Aí o outro é dono de uma loja de sapato e fala, vou te dar um sapato. Aí eu sorteio um panetone pra loja de sapato e um sapato pra loja de panetone. Porque aí, na semana que vem, eu tenho mais prêmio dos dois. Entendeu? Essa maneira de sortear é a melhor que eu já ouvi na minha vida. Você escolhe... Só que muita gente... Reclama. Muita gente reclama, mas fazer o quê, né? Absurdo. Não sei por quê. É, E virou mania isso lá, Jô, como virou mania também, o que eu tô fazendo, o trabalho que eu tô fazendo agora lá em Varginha, na região, é ser apresentador e animador de festa. Porque eles vão atrás de mim na rádio para me convidar a ser um animador de festa, de shows, de eventos, de plateia, assim, para animar o povo mesmo. E dá certo. E tá dando certo. Teve alguns shows grandes até lá, que foi eu que animei o pessoal e o pessoal ficou muito satisfeito. E o ET? Você chegou a ver o ET? De onde é que anda o ET de Varginha? O ET eu acho que veio para São Paulo ver o Tietê, né? Mas Varginha não... Eu não acredito muito nisso, não. Agora, eu sou lá da cidade, aconteceu várias coisas lá na cidade. Por exemplo? Por exemplo, o oficial do bombeiro, do corpo de bombeiro, que foi pegar esse bicho, essa coisa, ele faleceu uma semana depois, né? Mas ele pegou o bicho e morreu? Pegou e depois, ele foi o que teve contato, né? Isso, inclusive, tá no livro, nas histórias, os ufólogos, né? Arquivo X, tá vendo? Tem o Chupacabra também teve um capítulo do Arquivo X com o Chupacabra, que também é de lá, não é? O Chupacabra. Não, o Chupacabra não. O Chupacabra Não é. ela é da terra do Bira, da Bahia. Foi o que eu pensei, não era de lá. Lá eram 2 baianinhos atrás de uma moita, um falava, pô, Chupacabra. Aí, agora, tá vendo? Não precisava ter visto o Arquivo X pra saber. E era uma moita de aroeira ainda. De Aroeira. De aroeira, uma moita de aroeira lá na você Bahia. sabe que é impressionante, desde que você falou que perdeu as unhas do pé, que o Delico tá entretido com a unha da mão dele. O que houve com essa unha que você tá olhando tão impressionado? Não, é que ele falou que tá andando e perdeu, eu tô tocando, eu vou perder as minhas também. Eu não sei se vai perder, mas que tá de estranho, tá? Que você tá ali, ó. O que é? Não, nada. É unheiro? Deu unheiro? É que pegou uma aqui. E a imagem do ET? Tem fotografia aqui, não tem? Tem umas imagens que eu trouxe aí pra você e também alguns depois pra sortear pra plateia aí, o pessoal quiser levar lembrança de Varginha, né? Mas eu sorteio o seu, né? Claro, o seu estilo. Eu vou adotar. Cadê mais? Deixa eu ver. Tem outra? Isso aí é uma nave, é o cartão postal da cidade, Varginha. Isso é o que? Isso aí é uma nave, né? Claro. Tá escrito nave, né? Pra facilitar a identificação. Na verdade, é uma caixa d'água, né? Feito bem no centro da cidade. Lá o prefeito da cidade, lá, muito amigo nosso, o prefeito Mauro Teixeira, ele tá fazendo muito pela cidade na parte de turismo, né? E de água também, porque olha o tamanho da caixa. Exatamente. Né? E aí foi feita essa caixa d'água, ela fica iluminada à noite e ali o pessoal vai passear ali com as crianças, ali com os cachorrinhos para poder fazer xixi na nave. Que é o combustível, né? Combustível para... Exatamente. Cadê os ETs que tem aí? Olha quantos ETs, gente. Tem ET chaveiro, tem ET... E onde é que estaria o corpo desse ET hoje? Olha, Jô, o que dizem lá, que quando corre? apareceu esse ET, né, ele foi levado pelo Exército até Campinas, até a Unicamp, assim foi dito lá. Sim. Agora, se é verdade, eu não sei. Eu sei que é um bichinho bem feio, né, pelo que a gente vê aí. Olha só. E essa pequena nave aí, Jô, ela é feita em prata maciça, mandaram de presente pra você. Muito obrigado. É um garotinho que faz parte do Propac lá na cidade de Varginha, que é uma entidade que cuida das crianças lá. Depois que apareceu esse negócio do ET de Varginha e tal, foi muita gente pra lá ligada a negócio de disco voador, negócio pra ver se aparecia alguma coisa à noite e tal? Pelo que me consta, Varginha tinha mais ou menos uns 80 mil habitantes. Hoje Varginha está com 142 mil habitantes. Quer Todos dizer, daqui da terra. Exatamente. Inclusive, muita gente, muitos ufólogos, muita gente estuda, né, essas coisas lá em Varginha. Sempre a gente vê lá o pessoal de fora. Eu já cheguei a ver o pessoal da NASA mesmo. Desceram no aeroporto lá da cidade. A Polícia Federal foi lá com eles. Eles foram com aqueles capotes, aquelas roupas todas especial lá e colhendo tudo. O rabinho da lagartixa, a pedrinha, um matinho tava no chão, colhendo tudo.
embalava, entrava dentro do avião e sumia. A gente sabia que era da NASA porque alguns usavam terno preto escrito NASA. Tal. Aí é fácil de identificar. Aí é fácil de identificar. Aí não é difícil. É como polícia secreta. Se tiver escrito polícia secreta, você já sabe. Não mexe Agora, com ele. essa história do ET, hoje Varginha, o turismo em Varginha ficou, assim, cresceu muito, né? Existem muitas festas, muita coisa sobre o ET. Inclusive, no centro da cidade existe o ET Porto, que é para descer disco voador, bem no centro da cidade. Tem o ET Porto. Tem o ET Porto lá. Mas que não foi usado ainda, né? Não foi usado, pelo menos que a gente saiba, não sei à noite, de repente, pode ter descido algum lá e ninguém viu, né? Isso aqui é uma pena, mas enfim, paciência. Mas talvez volte, ó, fiquem ligados que a qualquer momento pode aparecer outro ET em Varginha. Pode aparecer. Né? E no final do ano agora, Jô, dia 24 de dezembro e dia 25, que é, né, a véspera de Natal, e no Natal, acontece lá em Varginha também uma festa, que inclusive é uma festa que eu apresento, chamado Panetronic, né? Acontece lá que tem muito a ver com o ET. Panetronic, porque Panetone, né? E vai ser uma festa muito grande lá. Exatamente. Inclusive, eu vou estar vestido de ET Noel, distribuindo prêmios, né? Para as pessoas que forem lá na festa. Convidar todo mundo. Olha, antes de qualquer coisa, você é uma simpatia. Eu agradeço demais a tua presença aqui com a gente. Obrigado. Não é o ET, mas é a simpatia de Varginha, que é o Tibé. Tibé. Ou Tibé. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.